Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir essa aula, mas nós hoje vamos conversar sobre o tema juizado especial criminal nos termos da Lei 9.099 de 95. Então, vamos, sem mais delongas, à correção das questões da Lei 9.099. Primeira assertiva vai dizer o seguinte: a respeito dos aspectos processuais da Lei 9.099 e sua interpretação jurisprudencial, julgo item subsequente. Consoante o entendimento do STJ, a existência de inquérito policial em curso não basta para impedir a proposição da suspensão condicional do processo. Corretíssima, né? Tanto o STJ quanto o STF entendem que o fato de alguém ter um inquérito policial em andamento, por si só, não impede a propositura da suspensão condicional do processo. Portanto, correta, até mesmo em razão do que dispõe o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, combinado com o HC, na verdade, o RHC, que foi julgado pelo STJ. Deixa eu pôr aqui o artigo para vocês. O artigo da suspensão condicional do processo, artigo 89. Olha aqui. O artigo 89 ele vai dizer: nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime. Então, se você analisar, o inquérito não é processo nem condenação por outro crime. Por via de consequência, não impede a propositura da suspensão condicional do processo. Basta você analisar os motivos que impediriam, que é o fato de ter processo por outro crime em andamento, ou dele ter sido condenado por outro crime, e já de antemão, independentemente ou não de já haver uma decisão do STJ nesse sentido, pela própria redação do texto legal, já se evidencia que o inquérito por si só não é motivo capaz de impedir o acordo da suspensão condicional do processo, quando a infração tiver uma pena mínima igual ou menor que 1 ano, ok? Então, a questão está correta, é realmente entendimento do STJ em conformidade com o que dispõe o artigo 89 da lei, que eu coloquei aí na íntegra para que vocês tenham acesso a ele. Segunda questão. A respeito dos aspectos da Lei 9.099 e sua interpretação jurisprudencial, julgo item. Patrícia foi denunciado pelo MP pela prática do crime de receptação. O acusado preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para a proposição de suspensão condicional do processo, mas não houve proposta pelo MP nem requerimento da defesa. Após a aprovação da sentença condenatória, foi feita a intimação do membro do MP, que na oportunidade certificou-se de que houvera equívoco na ausência de proposição de suspensão condicional do processo. Nesse caso, conforme a orientação do STJ, não há preclusão, possibilitando-se proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Então, olha só, Patrício foi denunciado pelo MP pela prática de crime de receptação. O acusado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a proposição de suspensão condicional do processo, mas não houve proposta pelo crime, pelo Ministério Público, nem requerimento. Após a prolação da sentença, ou seja, a gente já foi condenado, foi feita a intimação do MP que, na oportunidade, certificou-se de que houve equívoca ausência de proposição da suspensão. Nesse caso, conforme a orientação do STJ, não há preclusão? Errado. Há, tá? A suspensão condicional do processo, ela tem uma finalidade, evitar a imposição de uma pena, não é isso? Ela tem a finalidade de evitar a imposição de uma pena. Então,
o momento para você arguir o não oferecimento da suspensão quando ele era cabível é até antes da prolação da sentença. Uma vez prolatada a sentença, não pode mais arguir, porque até o motivo pelo qual se impõe a suspensão já teria sido, nesse caso, precluso. Por quê? Porque já se foi imposta uma sentença, uma condenação. Então, não há preclusão? Errado. Há preclusão, sim, tá? O STJ já decidiu isso no habeas corpus número 175, 572, tá? A falta de proposta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, que deve ser arguída até a prolação da sentença, sob pena de preclusão, vez que a prolação da sentença condenatória compromete a finalidade da suspensão condicional do processo, que é a de evitar a imposição de uma pena. Ok? Então, errado. 3. Tribunal de Justiça não detém competência para o julgamento dos pedidos de habeas corpus em que a autoridade coatora seja turma recursal dos juizados especiais criminais. Errada. Totalmente errada. Errado porque a competência é dos tribunais. Nós tínhamos uma súmula do STF que dizia que a competência seria do STF, mas essa súmula foi cancelada, tá? Em determinada audiência preliminar de juizado especial criminal, o membro do MP do Estado do Ceará, após análise do preenchimento dos requisitos legais, formulou proposta de transação penal ao investigado, consistente no pagamento exclusivo de multa pecuniária. A proposta não foi aceita pelo investigado, tendo seu defensor argumentado que a multa era excessiva. Nesse caso, a Lei 9.099 autoriza que o juiz reduza até a metade do valor proposto. Correta é a redação do artigo 76, parágrafo 1º da lei. Realmente, quando o MP faz a transação penal, se a única pena imposta for a pena de multa, tá, na hora do acordo, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Nas hipóteses da pena de multa ser única aplicável, ela poderá ser reduzida até a metade pelo juiz. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir da situação hipotética do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Se constatado que a participação de Carlos no crime foi de menor importância, será cabível a proposta de suspensão condicional do processo em favor dele. Errado. Por quê? Porque o crime de latrocínio, ainda que a gente tenha uma participação de menor importância, não vai ter uma pena mínima inferior a 1 ano. Errada. Pois, ainda que a participação
agente seja de menor importância, a pena mínima não será de 1 ano, sendo assim incabível a proposta de suspensão condicional do processo. Vejamos o que diz o Código Penal no seu artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Então, ainda que se diminua essa pena de 1/6 a 1/3, vou pegar o artigo 157, parágrafo 3º, em que a morte, a pena é de 20 a 30 anos. O crime de latrocínio é o crime de roubo seguido de morte. E a pena é de 20 a 30 anos. Então, se você pegar essa pena de 20 anos e diminuir de 1/6, você ainda vai ter uma pena maior que 1 ano, vai ter uma pena de 3 anos e alguns meses. Então, você já verifica que não cabe a suspensão condicional do processo, ok? Então, olha, errada, pois, ainda que a participação do agente seja de menor importância, a pena mínima não será de 1 ano, sendo assim incabível a proposta da suspensão condicional do processo, artigo 89 da lei, né? Questão 6. Conforme o rito do juizado, não sendo denunciado e encontrado para citação pessoal, os autos devem ser emitidos do juízo comum, que procederá à citação por edital. Verdade, correta. É o artigo 66, parágrafo único da lei, combinado com o artigo 538 do CPP. Vindo para o juízo comum, seguirá o rito sumário, tá? Lá nos termos do artigo 538 do CPP. Deixa eu colocar aí o artigo 66 para vocês. Questão 7. A Polícia Civil de determinado município deflagrou operação a fim de investigar a exploração ilícita do jogo de bicho. O jogo de bicho é uma contravenção penal, né? Promovida pelos denominados banqueiros. Constatou-se que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar apostas em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas usadas, o MP estadual requeriu a busca e apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo competente intimado. Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de apostas, compareceu à delegacia, ocasião em que firmou o compromisso de posterior comparecimento ao juízo criminal e entregou o veículo após lavratura do competente termo substanciado. Na audiência preliminar, o representante do MP apresentou proposta de transação penal a Antônio, pagamento de 10 cestas básicas a uma instituição de caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada. Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida a sentença de punibilidade de Antônio. Na mesma sentença, o magistrado acolheu a manifestação do MP e decretou confiscada a motocicleta de Antônio. Bom, poderia sim ter feito a transação penal, pois trata-se de contravenção penal, em que aplica-se o procedimento da Lei 9.099, porém, o juiz não poderia ter decretado o confisco da motocicleta, porque o confisco, essa perda desse bem, só é possível diante de uma sentença condenatória nos termos do artigo 91 do Código Penal,
E a sentença que homologa a transação penal, ela não condena, é uma sentença homologatória. Portanto, aí já está errado. Provavelmente, vamos ter questão nesse sentido. Considerando esse caso concreto, julgue o item. A condenação penal de Antônio, em caso de eventual inviabilização de transação penal, dependeria da identificação dos demais banqueiros que promoviam o jogo de bicho. Errada. Errado. Ele não foi condenado. Mas se fosse, a condenação dele independe da identificação dos denominados banqueiros, porque estaria numa situação de concurso de pessoas em que, para condenar um, não necessariamente precisa achar todos os demais. Isso, inclusive, está numa súmula, que é a súmula 51 do STJ. Deixa eu só verificar aqui, confirmar aqui com ela. Mas é essa. A punição do intermediador no jogo de bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Ok? Então, errada. Questão 8. É o mesmo caso concreto aí, imenso. Lá no final ele vai dizer: a análise negativa das circunstâncias da prática do delito praticado poderia impedir o oferecimento do benefício da transação penal, ainda que preenchidos os requisitos objetivos para a sua concessão. Correta. Por quê? Porque para ser concedida a proposta de transação penal, é necessário que o agente preencha os requisitos do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099. Ele vai dizer que os requisitos são: o agente não pode ter sido beneficiado pela transação penal nos últimos 5 anos, tá? O agente não pode ter sido condenado anteriormente por crime com pena privativa de liberdade, e as circunstâncias pessoais, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente devem ser levadas em consideração. Então, se levado em consideração essas circunstâncias, verificar que ele não preencheu os requisitos subjetivos, não poderá ser concedido, não poderia ser feita a proposta da transação penal. Então, a questão está correta. Veja só o que diz o parágrafo 2º do artigo 76 da lei. Vai dizer exatamente: não se admitirá a proposta da transação se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da transação penal, não indicarem os antecedentes à conduta e à personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias que sejam necessárias, suficiente à adoção da medida. Então, está perfeita a questão 8. Questão 9. É o mesmo caso. Vamos à pergunta. Dada a extinção da punidade de Antônio, o juiz não poderia ter decretado o confisco da motocicleta apreendida. Correta. Correta, pois o confisco somente será possível diante de uma sentença condenatória. É o que vai dizer para a gente o artigo 91 do Código Penal, ok? Então, aqui não podia ter sido decretada esse confisco. Agora, poderia ser declarada extinta a punibilidade? Sim, porque uma vez cumprida a transação penal, o efeito dela é efetiva. O artigo 76 vai dizer para a gente, no seu parágrafo, segundo os requisitos, que nós já vimos aí, e no parágrafo 3º, vai dizer que o juiz vai homologar, né? Se ela for aceita pelo autor do fato e seu advogado, vai dizer no parágrafo dessa decisão que homologa, cabe a recurso de apelação, e
essa imposição, ela não caracteriza, não vai ficar constando certidão de antecedentes criminais, de nada disso. Por quê? Porque não se trata de uma condenação, se trata de uma sentença homologatória que vai, se for o caso, declarar extinta a punibilidade. Agora, o artigo 91 do Código Penal, ele vai dizer para a gente que essa perda de instrumentos, ela é possível quando o agente for condenado, e não foi o caso aqui da questão. O artigo 91 diz: são efeitos da condenação a perda em favor da União, dos instrumentos do crime, do produto do crime. Então, pode ser confiscado? Pode, se houver uma sentença condenatória. Aqui não houve uma sentença condenatória, aqui houve uma decisão homologatória da transação penal, tá? Questão 10 é o mesmo caso concreto com a seguinte pergunta: a homologação da sentença penal faz coisa julgada, a homologação da transação penal faz coisa julgada material. Errada. A homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Nós temos isso na súmula vinculante, número 35. Ela vai dizer que a decisão não faz coisa julgada material, podendo o MP, inclusive, depois disso, denunciar caso ele descumpra as condições que foram impostas na transação penal. Então, a homologação da transação não faz coisa julgada material, está bem claro aí na súmula vinculante número 35, tá? Questão 11 é o mesmo caso concreto e ele vai dizer para a gente: o confisco da motocicleta foi legítimo, errado, ilegítimo, como efeito penal decorrente da natureza do delito, errado. Errado, foi ilegítimo, de acordo com o artigo 91 do Código Penal, que nós já pusemos na questão de cima. Para ter esse confisco, a gente tem que ter uma sentença condenatória, coisa que não houve nesse caso, tá? Questão 12. Em fiscalização de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo 2 papagaios capturados em floresta próxima sem licença ou com autorização competente, ou seja, crime ambiental. Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia. Nessa situação, o delegado deverá apreender os animais, verdade. Caso Rebeca se comprometa a comparecer em dia e horário marcados pelo juizado, ele deverá lavrar termo substanciado de ocorrência e conceder liberdade de evidente fiança. Verdade, porque a própria lei 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais, vai tratar desse caso. E o crime ele é punido com detenção de 6 meses a 1 ano. E se o crime é punido com detenção de 6 meses a 1 ano, aplica-se as hipóteses previstas no artigo 76 da Lei 9.099. Correta, artigo 29 é o crime da Lei 9.605 de 98, combinado com o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, com o artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Por quê? Trata-se de infração penal de crime, né, de menor potencial ofensivo, e sendo o crime de menor potencial ofensivo, mesmo no âmbito dos crimes ambientais, é o caso do crime que ela praticou, admite-se o quê? Admite-se a aplicação da Lei 9.099, tá? Então, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo em que o delegado deve lavrar o termo circunstanciado. 13. A reunião dos processos perante o juízo comum ou tribunal do júri em decorrência da aplicação da conexão e continência não impede, em relação aos delitos de menor potencial ofensivo, a aplicação dos estudos da transação e da composição civil. Perfeito, correto. É exatamente o que diz para a gente o artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. O que é isso? Quando o crime de menor potencial ofensivo ele é conexo a um crime doloso contra a vida,
todos os crimes serão julgados pelo juizado especial, pelo Tribunal do Júri, ao invés de ser julgado pelo juizado especial criminal. O crime de menor potencial ofensivo vai lá para o Tribunal do Júri. Assim como, quando o crime de menor potencial ofensivo ele é conexo a um crime comum, o crime de menor potencial ofensivo, em razão da conexão, será julgado pelo juízo comum. Mas o fato da infração penal de menor potencial ofensivo ser julgada pelo juízo comum não impede os institutos despenalizadores da Lei 9.099. É o que diz aqui o parágrafo único do artigo 60. Portanto, correto. 14. Diferentemente da suspensão constitucional do processo, a homologação da transação penal no juizado faz coisa julgada material. Errado. A transação penal não faz coisa julgada material. Errado. Isso está na súmula vinculante número 35. Portanto, errada. Questão 15. No âmbito do juizado, no intuito de comprovar a materialidade do crime, o exame de corpo de delito pode ser substituído por boletim médico ou prova equivalente. Correta. É o que dispõe o artigo 77, parágrafo 1º da lei. Ele vai dizer exatamente isso para a gente, que em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo que tenha deixado vestígio, é possível, né, que o boletim de atendimento médico hospitalar supra a necessidade do exame de corpo de delito. É a redação da lei. 16. Contra a decisão que rejeita a denúncia no crime de menor potencial ofensivo, cabe interposição do recurso de apelação. Correta. É a redação do artigo 82 da lei. 17. Além de determinar o registro de ocorrência policial, a autoridade deverá lavrar de imediato o relatório, tomando-se por termo o compromisso de comparecimento da autora do fato juizado. O delegado não vai lavrar de imediato o relatório. Quando se trata de vias de fato, é o caso da questão, né? Porque após seu filho ter sofrido suspensão escolar, Maria, por considerar o ato injusto, agrediu com empurrão a professora. No dia seguinte, a professora dirigiu-se a uma delegacia com o objetivo de registrar. Ora, há uma contravenção penal aqui de vias de fato. A vias de fato é considerada infração penal de menor potencial ofensivo. O delegado deve lavrar, o delegado de polícia deve lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Artigo 69 da Lei 9.099. E não relatório, né? A mesma questão vem aí. A remessa do termo circunstanciado deverá ser feita imediatamente após a lavratura do relatório policial. Correto, delegado lavra o termo e encaminha imediatamente. Não sendo possível encaminhá-lo imediatamente, a autoridade, então, nesse caso, providencia um termo de compromisso para que o suposto autor do fato assine esse termo de compromisso e, assinado o termo, vai marcar dia e hora para que a pessoa compareça no juizado especial. Então, essa está correta nos termos do artigo 69 da Lei 9.099. Ok? Questão 19. A 19 vai nos dizer o seguinte: não caberá prisão em flagrante do autor do crime de menor potencial ofensivo no caso de apresentação imediata ao juízo, ou no caso em que o agente, mediante termo próprio, assuma o compromisso de comparecer perante a autoridade judiciária que for intimado. Perfeito. Também redação do artigo 69 da Lei 9.099. Não se imporá a ele a prisão. Correto. 20. Contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe o recurso de apelação. Correta. Artigo 82 da Lei 9.099 de 95. O STF declarou constitucional a Lei Maria da Penha quanto à não aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099. Correto. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, ela veda a aplicação da Lei 9.099.
Então, os institutos da Lei 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, são todos eles inadmissíveis quando se trata de infração penal no âmbito da Lei Maria da Penha, tá? Ela vai dizer claramente aí no seu artigo que ela não admite a aplicação da Lei 9.099, e isso foi declarado constitucional pelo STF. Tanto que não se admite, aí você precisa ter acesso à súmula 536 do STJ, a súmula 542 do STJ, a súmula 588 do STJ, a súmula 589 do STJ e a súmula 600 do STJ. Deixa eu pôr as redações delas aqui para vocês. Súmula 536. Vamos lá. Ela vai dizer para a gente aqui, ó. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam nos delitos sujeitos à Lei Maria da Penha. Ok? Agora vamos a 542. A ação penal no crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é sempre pública e incondicionada, ou seja, não se aplica a Lei 9.099. Vamos agora a 588. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher vai impossibilitar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Vamos a 589. Não se aplica no âmbito da violência doméstica contra a mulher o princípio da insignificância. E súmula 600, para finalizar esse assunto. Veja que os benefícios todos aí não se aplicam quando se trata de Maria da Penha. Para a configuração da violência doméstica, prevista nesse artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige coabitação entre autor e vítima, ok? Bom, pessoal, fizemos aí 20 questões sobre a Lei 9.099 de 95. Se mesmo depois de tudo isso que nós conversamos aqui, se tiver qualquer dúvida, não hesite, mande sua perguntinha que eu respondo, ok? Beijo grande, até a próxima aula.